Olá a todos, que Deus les bendiga, bendiga usted, a sua casa e a sua família. Nós outros seguimos pensando e hablando sobre o reino de Deus. Escute-me, não existe neutralidade, não existe essa coisa de que eu não estou nem de um lado nem do outro. Isso você pode elegir na política, pertencer a um partido A, B, C ou não pertencer a nenhum partido político. Isso você pode elegir na questão de religião, ser de uma, de outra ou de nenhuma. Mas tratando-se das coisas espirituais, não existe neutralidade. Ou eu pertenço ao reino de Deus, ou eu pertenço ao reino do diabo. Não há como você estar dizendo, é que não estou de nenhum lado, é que não busco a Deus, pero também não estou fazendo nada de malo. Entenda, meu amigo, minha amiga, o mundo espiritual ele está dividido em dois reinos. Ou eu pertenço ao reino de Deus, ou eu pertenço ao reino do diabo. Com isso não há mais nada. Não existe um ponto médio, aonde nem de um lado nem do outro. Sou neutro. Não existe neutralidade nestes dois reinos. Então, eu queria falar-lhes a vocês que nos acompanham sobre uma palavra que Jesus ele falou. Em uma ocasião, ele estava expulsando um demônio de um homem que era mudo. O homem era mudo. E disse lá a Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo número 12, no verso número 22, disse que então lhe trajeron um endemoniado, ciego e mudo, e lo sanou, de maneira que o mudo hablava e veia. Ou seja, Jesus expulsou o demônio de aquele homem. Disse na Bíblia que ele era endemoniado. Ou seja, ele era controlado por um espírito imundo. E esse espírito imundo, nesta situação, ele se manifestava colocando neste homem a cegueira e a mudez. Era o que esse espírito ocasionava. Quando uma pessoa ela está possuída ou dominada por um espírito imundo, haverão muitos sinais: insônia, nervosismo, a pessoa não tem paz, a pessoa vive com pensamentos suicidas, depressiva, a pessoa tem malos sentimentos, ódio, ressentimentos, a pessoa é infiel em sua relação de matrimônio, já é um hijo rebelde que lhe maltrata os padres. Ou seja, tudo isso são manifestações de pessoas que estão bajo o controle, o domínio de um espírito imundo. Queira usted ou não, creia usted ou não há maneira. Quando um está bajo o reino do mal, então os frutos se vão apresentar. Assim como quando eu estou bajo o reino de Deus. Se eu estou no reino de Deus, os frutos também se vão apresentar. Ou seja, eu terei paz, amor, alegria, domínio próprio, longanimidade, bondade, enfim, os frutos de alguém que vive no reino de Deus. Mas quem vive no reino do diabo também vai manifestar os resultados de pertencer a esse reino. E nesse caso, este homem era cego e mudo. Era a situação dele. E quando Jesus expulsou o demônio deste homem, disse a Bíblia que imediatamente ele começou a falar e a ver. Por quê? Aí Jesus explica isso. Jesus, no verso número 28, Jesus diz assim: se eu expulso los demônios por el reino de Deus, ou por el Espírito de Deus, perdão. Se eu expulso os demônios por el Espírito de Deus, então el reino de Deus ha llegado a vosotros. Vou repetir. Pero se eu
expulso los demonios por el Espíritu de Deus, entonces el reino de Deus ha llegado a vosotros. Veja que coisa interessante. La chegada do reino de Deus, ele mostra poder. La chegada do reino de Deus à la vida de uma pessoa não permite que a pessoa continue vivendo da mesma maneira. É impossível que uma pessoa ella esteja no reino de Deus vivendo uma vida de tormentos. Isso é impossível. A vezes nós hemos escuchado pessoas que dizem: não, é que eu tenho a Jesus em meu coração, é que eu tenho Jesus em minha vida. Mas quando você mira a vida dessa pessoa, a vida de ella não refleja absolutamente nada de Jesus. Porque ele é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que tem mala conduta, é mau caráter, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que le maltrata os filhos, que maltrata o marido, que maltrata a esposa. Deus mío. Ou seja, há dicho que diz que o pior ciego é o que não quer ver. E, infelizmente, nós hemos visto isso, pessoas que estão completamente ciegas e não querem ver. Ela não consegue ver que ela está completamente fora do reino de Deus, porque veja, Jesus deixou claro isso. Se eu expulso os demônios por el Espírito de Deus, entonces el reino de Deus ha llegado a vosotros. Se o reino de Deus chega, os demônios salen. Se o reino de Deus chega, os tormentos se vão. Se o reino de Deus entra em uma família, essa família passa a viver em paz, em harmonia. Não há, meu amigo, minha amiga, como já lhes disse, término médio. Ou eu estou no reino de Deus, ou eu estou no reino do diabo. Então, entenda isso. Por favor, você que está aí vendo-nos neste momento. Não se deixe enganar. Quem tem o Espírito de Deus, ou quem está no reino de Deus, vive em paz. Vive em paz. O bispo, pode que eu esteja no reino de Deus e minha família não aceite ou esteja contra, ou me critique, ou me persiga? Sim, porque você está no reino de Deus. Eles todavia não estão. Pero pese a que eles não aceitam sua fé, você tem paz. Você não os trata mal. Você não é aquela pessoa agressiva com eles, quando eles lhe tratam mal, ou lhe criticam, ou falam em contra de sua fé, você não vai a estar revidando, você não vai estar pagando com a mesma moeda, porque você está no reino de Deus. Por lo tanto, sua conduta, sua maneira de pensar, sua maneira de ser, será diferente lá de eles. E por isso que vai chegar o momento em que eles também querrão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles vendo sua boa conduta, eles vendo que mesmo com todo o malo que eles lhe hacen, você os trata com carinho, com amor, eles vão querer entrar. É o caso, senhora, você que está aí vendo-me. De pronto você tem um esposo que ele é del reino de las tinieblas, e ele lhe ataca, ele lhe ofende, de pronto ele está lhe engana com outra mulher. Mas porque você pertence ao reino de Deus, você não lhe paga com a mesma moeda. Você lo trata bem, você lo trata com carinho, você lhe deixa todo arreglado. Eu sei que muitas podem dizer, o bispo, pero aí eles se vão aproveitar. Mira, nosso dever como cidadãos do reino de Deus é revelar o Senhor do reino a quem servimos. Jesus, ele morreu na cruz por os pecadores. Ele morreu por os perversos. Ele morreu incluso por aqueles que o crucificaram. Ele não quedou aí com mala sangre com as pessoas. Não. Ele las tratou como tratou a todos, os que aceitam e os que não aceitam. Então, minha amiga, meu amigo, quando somos
parte del reino de Deus, entonces los demônios são expulsados da vida de uma pessoa. Impossível que alguém esteja no reino de Deus endemoniado, atormentado. Uma pessoa com rebeldia, por exemplo, você vê uma pessoa rebelde, uma pessoa que não se somete, por exemplo, às regras do reino de Deus. Ela quer fazer as coisas à maneira de ella. Ella nunca esteve no reino de Deus. Ella, de pronto, está dentro da igreja. Ella pertence a uma instituição, a uma organização, pero ella não pertence ao reino de Deus. Porque todos os que são parte do reino de Deus são obedientes, são temerosos, são fieles. Eles são pessoas que se sometem às leis do reino de Deus. Elas são disciplinadas. Então, quando você vê uma pessoa que diz, não, eu sou também da igreja, eu sou de Deus, eu sou fiel a Deus, mira os frutos. Porque ela já de pronto está dentro de uma igreja, mas não dentro do reino de Deus. Porque no reino de Deus não há demônios, não há comportamento indevido. Porque Jesus deixou claro, se eu expulso os demônios por el Espírito de Deus, então o reino de Deus ha chegado a vosotros. Quando chega o reino de Deus, chega a paz, chega a alegria, chega a tranquilidade. Se vão os tormentos, se vão os males interiores. Problemas todos vamos enfrentar, estando ou não no reino de Deus. Os problemas vendrão. Sin embargo, os problemas estarão afuera, não adentro de nós. Não nos vão roubar o sonho, não nos vão fazer estar desequilibrados, agressivos, com malos pensamentos, deprimidos, jamais isso. Uma pessoa que está no reino de Deus, ela não vai padecer de depressão, ela não vai sofrer de pensamentos suicidas, jamais. Ela pode enfrentar lutas, ela pode sentir angústia, como Jesus disse, minha alma está angustiada, não por la tribulação. Sin embargo, Jesus orou e se levantou e foi enfrentar a cruz e la venceu. Não é correto? Porque pertencia ao reino de Deus. Quem pertence ao reino de Deus tem paz. Verifique isso, meu amigo, minha amiga. Se você disse, bispo, eu não tenho paz. Eu, quando estou na igreja, me sinto bem, mas quando eu salgo da igreja, eu já me sinto atormentado, eu não duermo, eu sou muito agressivo com minha esposa, com meus filhos, com minha esposa, sou muito agressivo com meus filhos ou com meus papás, e na escola eu peleo com todos, e no trabalho eu me pongo de malas. Então, eu sinto em dizer-lhe que você todavia não está no reino de Deus, você está em la instituição, igreja, seja a igreja A, B ou C, mas você aún não está no reino de Deus. Leia com carinho esse texto de São Mateus que lhes passei ahorita. Vou verificar aqui, perdão. Deixa eu agarrar aqui, que eu lhe passo bem, que é São Mateus 12, do verso 22 até o verso 28. 12, São Mateus 12, do verso 22 ao 28. E o 28 é a clave. Se eu expulso os demônios por el Espírito de Deus, então o reino de Deus ha chegado a vosotros. Meu amigo, minha amiga, não há lugar melhor para estar que o reino de Deus. O reino deste mundo é um reino de um Senhor cruel. Promete liberdade, pero traz esclavitud. O reino de Deus é o reino del amado Hijo de Deus, o reino de la paz. O reino que estamos neste mundo, pero não pertencemos a este mundo, não pertencemos a esse reino. E por isso que o Senhor deste reino não nos pode tocar. Pénsalo. Deus les bendiga a todos e hasta amanhã. Se o vídeo de hoje lhe ajudou, comparta com seus contatos, com seus amigos. E se você não está inscrito aqui no canal, suscríbase
e assim você estará recebendo sempre mensagens de fé. Que Deus les bendiga a todos.